Olá pessoal, meu nome é Karen, muitos de vocês aqui já me conhecem, eu sou a fundadora do Instituto Shri Ganesha em Astrologia Védica. Atendendo aos pedidos de muitas pessoas, meus clientes, meus alunos e pessoas interessadas e afins, eu decidi gravar pequenas videoaulas explicando assuntos diversos sobre astrologia védica. Bom, decidi elaborar algumas dessas mini-aulas e disponibilizá-las gratuitamente no meu canal do YouTube. Primeiramente, pretendo abordar assuntos básicos que devem esclarecer os princípios no qual a astrologia védica se estabelece no seu corpo de conhecimento. E claro, essas aulas estão sendo elaboradas com o mesmo critério, cuidado e objetividade com que eu já venho ministrando as minhas aulas de astrologia no site Shri Ganesha. Não sei se vocês já perceberam, o site Shri Ganesha é diferente do blog Shri Ganesha. Ambos se complementam. O blog contém informações gratuitas, informações públicas sobre astrologia védica e qualquer um pode acessar. Já o site Shri Ganesha é uma plataforma de ensino online e restrito apenas às pessoas inscritas no curso. Bom, nessa primeira aula eu vou falar de um tema simples, mas que, por sua diversidade na prática, acaba causando um pouquinho de confusão, tanto entre os iniciantes quanto entre os mais avançados. Isso acontece porque cada um tem um sistema próprio de trabalhar dentro desse tema e acaba negligenciando uma ou outra parte. Bom, o tema tratado nessa primeira aula é sobre os 3 modelos de cartas indianas que são utilizadas pelos astrólogos védicos para suas leituras. Para isso, vamos trabalhar com slides, pois a inserção de imagens ilustrativas no vídeo torna o aprendizado bem mais fácil e dinâmico do que apenas o áudio e a imagem do instrutor. Bom, então vamos lá? A astrologia hindu, também chamada de astrologia védica, possui 3 sistemas de cartas. Diferentemente da astrologia tropical, que muitos de vocês aqui já conhecem e que trabalha com apenas um sistema de carta, que é aquela carta redonda, a astrologia védica trabalha com formatos de carta quadrados, dividindo seus compartimentos harmonicamente também em 12 signos e 12 casas. Existe a carta do modelo norte, a carta do modelo sul e a carta do modelo leste. Primeiramente, nós vamos estudar o modelo norte da Índia. Essa é uma das cartas mais simples que existe e largamente utilizada pelas várias facilidades que esse modelo nos oferece na identificação rápida e imediata dos seus elementos. A carta do modelo norte é chamada de diamante, porque a sua superfície desenhada lembra muitas faces lapidadas do diamante. Por quê? Ela é a carta do norte da Índia e Vênus obtém Digbala, ou seja, Digbala é a força direcional no norte do quadrante, a contar do Lagna, da Lua ou de qualquer outro ponto considerado, então Vênus foi associado com essa carta. Assim, esse modelo é governado por Vênus, ou como é chamado na astrologia védica, Shukra Graha. No modelo norte, como vocês podem ver, o ascendente sempre estará fixo na casa superior central do Mandala Chakra. Aqui a palavra mandala que eu mencionei possui o mesmo entendimento e significado como nós a damos ao falar mandala. A única diferença aqui foi na pronúncia. Não há problema algum em falar a mandala ao invés de um mandala, pois nós ocidentalizamos muitos termos sânscritos e mesmo assim eles não perdem seus significados. Chakra, aqui, é a palavra dada à roda zodiacal. Poxa, mas não é uma roda, é um quadrado. Tudo bem, mas não deixa de ser chakra. Assim, temos diversos termos para se referir a essa roda zodiacal indiana. Mandala Chakra, Bhava Chakra, Bha Chakra são alguns desses termos. Todos podem ser utilizados sem problema algum para se fazer entender. Os números inseridos em cada uma das casas representam os signos do zodíaco e não a numeração das casas. É claro que se Áries está no topo central, então coincide Áries com a casa 1. E vocês poderiam pensar, ao ver um ascendente Áries,
que ali é sempre o número 1, que ali estará sempre o número 1 porque aquela casa é o número 1. Sim, aquela casa é o número 1 porque aquela casa é o ascendente. Mas não se trata disso. Se ao mudarmos o número 1 para o número 5, o que está mudando aqui é o ascendente, de Áries para Leão. A casa continuará sendo 1, porque o ascendente marca sempre a primeira casa. Portanto, a casa seguinte, a superior à esquerda, com o número 6 contida nela, significa que Virgem está ocupando aquela casa, e não que é a casa número 6. Outra característica do modelo norte é a direção com que devemos contar as casas zodiacais. Elas estão indo da direita para a esquerda, ou seja, seguindo a direção inversa dos ponteiros do relógio. Diferentemente dos outros modelos que serão apresentados aqui, modelo sul, modelo leste, aqui o ascendente é sempre fixo na casa central superior, tornando as outras casas segunda, terceira, quarta, etc., também sempre fixas. O que muda é o signo que ocupa essas casas, não as casas em si. Pelo fato das casas estarem sempre fixas na mesma posição, e essa é uma das vantagens do modelo norte, fica muito fácil identificar a posição dos triconas, que são as casas 1, 5 e 9, assim como a posição dos kendras, que são os quadrantes do Chakrabhava, ou seja, são as casas 1, 4, 7 e 10. Podemos também identificar facilmente as casas upachayas, que são as casas de crescimento material, e que são as casas 3, 6, 10 e 11. E assim sucessivamente para cada sistema classificatório de casas. Vimos então que o modelo norte tem uma vantagem sobre as demais, devido ao fato desse modelo fixar as casas ao invés dos signos, permitindo a fácil identificação dos diversos sistemas de casas dentro do modelo. Muitos preferem utilizá-lo, incluindo eu, por conta dessa facilidade. Agora vamos estudar o modelo sul das cartas indianas. Esse modelo, como falei anteriormente, se subdivide em dois outros, o modelo sul regular e o modelo sul irregular. O modelo sul regular é o único modelo de cartas em que os signos e casas são contados no sentido direto do zodíaco. O modelo sul irregular segue o mesmo princípio daquele do sistema norte já estudado, isto é, contamos suas casas no sentido inverso aos dos ponteiros do relógio. A carta sul indiana é governada por Sol, seguindo o mesmo princípio daquele do modelo norte, isso é, pelo fato do Sol obter Digbala no sul do quadrante, então essa carta obtém o senhorio do Sol, que é chamado Surya Graha em sânscrito. Digbala é um termo em sânscrito utilizado para denominar a força direcional de um planeta. Essa força direcional é dada pelas posições leste, norte, sul e oeste. Por exemplo, os planetas Júpiter e Mercúrio obtêm Digbala ao leste. Lua e Vênus obtêm Digbala ao norte. Sol e Marte obtêm Digbala ao sul. E Saturno obtém Digbala a oeste do quadrante. No modelo sul, tanto regular quanto irregular, os signos são fixos em casas específicas e variam do modelo sul regular para o modelo sul irregular. E o que muda são as casas, pois as casas são contadas sempre a partir do ascendente. É o ascendente que fixa a primeira casa, a segunda casa e assim sucessivamente. Assim, no modelo sul regular, o signo de Áries está sempre fixo na parte superior esquerda da casa, como vocês podem ver. Como o ascendente não é fixo e depende do momento de nascimento da pessoa, a primeira casa que é marcada pelo ascendente pode cair em qualquer um dos 12 compartimentos desse modelo. Diferentemente do modelo norte, que tem um ascendente sempre fixo na casa central superior da carta. Na carta sul regular, a contagem das casas é sempre no sentido direto dos ponteiros do relógio, como já mencionei. Essa, aliás, é a única carta que possui esse movimento. Todos os outros modelos de cartas indianas nós contamos inversamente. Outro fato também é que nesses modelos de cartas dificilmente encontraremos um software que numere as casas de acordo com o ascendente ou signo. Dificilmente não quer dizer que é impossível,
pois já vi softwares indianos numerando as casas, mas quero dizer que não é comum essa prática. Então vocês terão que memorizar. Nesse slide, podemos fazer uma comparação entre os modelos sul regular e o norte já estudado para melhor esclarecer a diferença entre as duas cartas. Observe que o signo de Áries é sempre fixo na casa superior à esquerda do modelo sul regular. Enquanto isso, no modelo norte, o signo de Áries varia de acordo com o ascendente. Igualmente, quando no modelo sul regular o ascendente muda de casa, no modelo norte o ascendente permanece fixo na casa central superior. Outra diferença é o modo como contamos a direção dos signos. No sul regular, o movimento é direto, enquanto no norte ele é inverso. Neste outro modelo do sul, que é o irregular, o signo de Áries também é fixo, só que aqui ele fica posicionado na parte superior à direita da carta. A diferença entre o modelo regular é que nesta carta, a contagem do sentido das casas também é no sentido inverso, tal qual as cartas norte e leste. Mas o restante segue o mesmo princípio da carta sul regular. Para identificarmos os kendras, triconas, upachayas na carta sul, tanto a regular quanto a irregular, precisamos identificar onde está o ascendente e, a partir daí, fazermos a classificação das casas. Porque se o ascendente muda de direção dentro do chakra, então as demais casas a partir dele também devem mudar de direção. Observe aqui, nesta imagem, como classificamos as cartas no modelo sul regular ou sul irregular. Primeiro, precisamos estabelecer o ascendente. Normalmente, o ascendente vem marcado com a letra AS. É uma sigla. E somente a partir daí podemos encontrar seus quadrantes, trinos e assim por diante. O astrólogo também precisa saber se está trabalhando com a carta sul regular ou sul irregular, pois a direção da contagem das duas é oposta. Agora, vamos estudar o modelo leste da Índia. Também neste modelo temos duas formas de desenhar essa carta. Podemos desenhar a carta leste da Índia com um frame ou sem um frame. Esse frame é a moldura em torno dela. No modelo leste, o signo também é fixo, isto é, Áries sempre ocupará a casa central superior da carta, cabendo ao ascendente variar, ocupando compartimentos diferentes de acordo com o nascimento de cada um. Nesse sistema, nós também podemos fazer a contagem dos signos no sentido inverso aos dos ponteiros do relógio. Assim temos Áries centralizado na carta e em seguida vem Touro à esquerda superior, depois Gêmeos na lateral esquerda superior e assim sucessivamente com cada um dos signos. Assim como os modelos sul, regular e irregular, o modelo leste não possui numeração, pois a numeração no modelo norte serve para marcar o signo que está sempre mudando de casa. E nesses dois modelos o signo é sempre fixo em determinadas casas e o que muda é o ascendente. Aqui nesse modelo também a sigla AS é usada para marcar o ascendente. Observe então a diferença entre os modelos leste à esquerda e o norte à direita. Como podemos observar, existem algumas diferenças básicas, facilidades e dificuldades na utilização de cada uma das cartas existentes, mas nada como a prática e o uso constante para entender cada um desses sistemas. Resumindo, observe a seguir o slide. Aqui nós vemos os três modelos de cartas juntos. Temos o modelo norte com Áries no topo superior, e nesse modelo o ascendente sempre estará nessa casa. Se ele for touro, então teremos um número 2 no lugar do número 1, porque o ascendente é fixo e a numeração representa os signos e não as casas. Nos outros dois modelos, leste e sul, os signos e não as casas é que estão sempre fixos. Assim, o signo de Áries no modelo leste sempre estará posicionado na casa superior central. E já no modelo sul, a posição fixa dos signos mudam. Já não é mais fixo. Isso é, Áries sempre estará à esquerda superior no modelo regular e estará à direita superior no modelo irregular. Devido a essa alteração, o movimento dessas cartas também mudará, como podemos observar agora nesse slide. O único que possui movimento direto é o sul regular. Em seguida, podemos ver um exemplo das casas quadrantes, que são as casas 1, 4, 7 e 10, marcadas em cada um dos modelos. Os quadrantes, na astrologia védica, é chamado de kendras.
Os quadrantes, no modelo norte, sempre ocuparão os quadrados centrais, porque as casas são fixas, como já vimos, enquanto nos outros modelos precisamos primeiro identificar aonde está o ascendente, para depois localizarmos as casas desejadas. No caso, marquei o ascendente de Leão em todas as casas para facilitar o entendimento. Nesse slide, agora, são as casas trichadaias que estão sendo marcadas. Elas são as casas 3, 6 e 11. No modelo norte, elas estão numeradas com os números 7, 10 e 3 e representam, respectivamente, os signos de Libra, o sétimo signo zodiacal, que está ocupando a casa 3, o número 10, que é o signo de Capricórnio, está ocupando a casa 6, e o número 3, que significa o signo de Gêmeos e está ocupando a casa 11. E no último slide, estamos marcando as casas dos Tanas. Elas também são chamadas de casas tricas. Elas recebem várias denominações. Para alguns princípios em Jataka, elas são consideradas casas neutras. Para outros princípios, elas são consideradas extremamente maléficas, mas nunca são classificadas como benéficas. Ser classificado como neutro ou como maléfico é uma questão de princípio de abordagem dentro da astrologia védica. Um mesmo sistema de astrologia pode dizer que uma casa é benéfica e maléfica, mas nem por isso esse sistema é contraditório, pois os princípios são divididos de acordo com cada aplicação dentro da astrologia hindu. Cada princípio, portanto, tem um porquê de ser, e um não invalida o outro, mas apenas o complementa, como veremos nas nossas próximas aulas de astrologia. E assim, chegamos ao final dessa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado da didática e tenham aproveitado a aula. Lembre-se de se inscrever no canal e até a próxima aula. Obrigada!